Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal do Miguel Fortunato, onde você fica sabendo sobre o futebol do mundo inteiro, todos os continentes aqui tem vez, e hoje a gente vai falar sobre a Champions da Ásia. Será que a Champions da Ásia vai ter um desequilíbrio semelhante ao da Libertadores? E somente clubes sauditas vão vencê-la a partir de agora? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo, então deixe seu like é muito importante para que esse vídeo chegue a mais pessoas e também se inscreva no canal. A gente está aumentando o número de inscritos, então é muito importante a sua inscrição para aumentar o nosso número de amigos, de pessoas que gostam de curtir aqui o nosso conteúdo. Certo? E está acontecendo nesta semana a fase final da AFC Champions League. É o Final 8, as 8 equipes que chegaram às quartas de final, todas se reuniram na Arábia Saudita para fazer jogo único. Quartas de final aconteceu no final de semana, as semifinais acontecem a partir da terça-feira, um dia depois que eu estou gravando esse vídeo, e a final acontece no sábado. Certo? Qual que foi a grande mudança do formato desse ano, além do Final 8, né? A AFC Champions League fez um formato semelhante à UEFA Champions League na Europa. Ela fez uma fase de liga, ela dividiu ali metade dos times para a chave do Sudeste Asiático e metade dos times para a chave do Oriente Médio, né? Até por conta das distâncias geográficas. Isso já acontecia antes com a fase de grupos. E a grande diferença é, esse encontro só acontecia na final. Apenas na final a gente tinha enfrentamento entre um time ali dos grupos do Oriente Médio, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Iraque, Irã, enfim, Catar. Saía um time desses enfrentamentos para a final. E do outro lado tinha times do Japão, da China, da Coreia do Sul, da Austrália, da Tailândia, enfim. Sempre a final era entre uma equipe do Oriente Médio e uma equipe ali do Sudeste Asiático, né? Desta vez, esse encontro já aconteceu antes, na fase de mata-mata. E a diferença entre as equipes aumentou demais. Digo que aumentou porque até a temporada passada não era tanta diferença assim. Tudo bem que o Yokohama tomou de 5-1 na final do Al Ain. O Al Ain é do Emirados Árabes, não é nem da Arábia Saudita. Mas a gente teve final há 2 anos atrás, com o Urawa ganhando do Al Hilal na decisão final em 2 jogos. Em 2020, o Ulsan ganhou a final do Persepolis do Irã. Não tinha nem time saudita na final. Só que agora, com a injeção de dinheiro que o futebol da Arábia Saudita, o fundo soberano do governo saudita está injetando no futebol, temos agora uma discrepância muito grande, né? Pegando os placares dos jogos, a gente tem Al Hilal ganhou de 7-0 do Gwangju, da Coreia do Sul. O jogo foi extremamente fácil para o Al Hilal. O Al Ahly da Arábia Saudita ganhou de 3-0 do Buriram, da Tailândia, definindo o jogo muito cedo também, muito mais finalizações, domínio de posse de bola, quase 70% de posse de bola. E o Yokohama, finalista do ano passado, enfrentou o Al Nassr e levou de 4-1 também, com um jogo decidido com muita facilidade. O intruso nessa semifinal é o Kawasaki Frontale, do Japão. Por quê? Porque ele não enfrentou um time saudita, ele enfrentou o Al Sadd do Catar, que tem o técnico Félix Sanches, que foi o técnico do Catar na Copa, tem o Akram Afif, que é aí o grande nome da seleção do Catar, mas é um time muito mais fraco que os times sauditas. Então, o Kawasaki Frontale está nessa semifinal. É futebol? Claro que o Kawasaki Frontale pode, de repente, ganhar do Al Nassr e ir para a final, ser campeão, mas seria uma zebra muito grande, porque a discrepância é muito grande, né? Se a gente olhar aqui os elencos, a gente olhando para as escalações das equipes sauditas que jogaram neste final de semana, a gente vê jogadores aqui de um nível muito grande, né? No Al Hilal você tem o Bono, que é o goleiro da seleção de Marrocos, o João Cancelo, que foi lateral titular do Manchester City e da seleção de Portugal até pouco tempo atrás, um lateral de muita qualidade, que ainda tem espaço na Europa. O Koulibaly, que era zagueiro titular do Chelsea, campeão com o Chelsea, também teria lugar em vários times da Europa.
O Renan Lodge, que até pouco tempo era lateral da seleção brasileira e tem potencial para isso também, um excelente lateral esquerdo. E também jogou no Atlético de Madrid, jogar no time grande da Europa, ainda teria espaço na Europa também, pela idade que tem. Essa dupla de volantes nem se fala. Esses dois jogadores estavam sendo disputados por times grandes da Europa. O Rubem Neves, se não fosse esse caminhão de dinheiro saudita que tirou jogadores da Europa e levou para lá, o Rubem Neves sairia do Wolverhampton e iria para um grande time da Premier League ou de outro ponto da Europa, assim como o Milinkovic-Savic, que era o melhor jogador da Lazio, e foi para o Al Hilal. O Aldo Alsari é o melhor jogador da seleção saudita. O Malcom e o Marcos Leonardo são dois jogadores brasileiros que teriam espaço no futebol europeu também. O Marcos Leonardo estava no Benfica e o Malcom estava no Zenit, ambos muito bem. E o Mitrovic, goleador do Fulham, fazia gols na Premier League. Olha o time que tem o Al Hilal com o dinheiro que o fundo saudita começou a colocar no futebol. Nos quatro grandes, né? O Al Hilal, o Al Ahly, o Al Nassr e o Al Ittihad. O Al Ittihad não está nessa Champions da Ásia. A gente vai para o Al Ahly. Olha quanto jogador você que acompanha futebol europeu vai conhecer. O Mendy, que era goleiro do Chelsea. O Ibanez, zagueiro brasileiro, que era da Roma. O Kessié, que jogou no Barcelona, que jogou no Milan. O Roberto Firmino, jogador histórico do Liverpool, camisa 10 da equipe. O Mahrez, que era um jogador importantíssimo no sistema do Pep Guardiola no Manchester City. O Galeno, que é um jogador muito promissor, que chegou a ser convocado pela seleção brasileira, estava no Porto, e era um dos melhores jogadores do Porto. E o Ivan Toney, que foi convocado, que jogou na seleção inglesa finalista da Eurocopa e jogava na Premier League, no Brentford. E se a gente for para o Al Nassr, que é a outra equipe que está na semifinal, a gente vai ver mais jogadores de altíssimo nível. O Bento, goleiro da seleção brasileira, que jogou contra a Argentina. A gente tem o Brozovic, meio-campo titular da seleção da Croácia. Quem se lembra da atuação dele sensacional, o cara que corre ali 14 km por jogo. O Otávio, jogador de altíssimo nível brasileiro, naturalizado português, já foi titular da seleção portuguesa várias vezes. Sadio Mané, companheiro do Firmino e do Salah no Liverpool, estava no Bayern de Munique, jogador também que poderia estar na Europa. O Cristiano Ronaldo nem se fala, né? Um dos maiores jogadores da história do futebol. E aí eu deixei por último esse nome, porque esse nome é o mais impressionante de todos. Talvez você ainda não conheça, mas vai conhecer em breve. O John Duran, que fez 2 gols, ele é um colombiano, uma joia do futebol colombiano. Uma das próximas estrelas do futebol sul-americano. Tem apenas 21 anos. Ele foi contratado por 77 milhões de euros. Você não ouviu errado, não. Ele foi contratado por 77 milhões de euros do Aston Villa. Ele estava na Premier League. O Aston Villa já tinha pago uma bagatela por ele. E o Al Nassr, o fundo saudita, que é dono de todos esses clubes, pagou 77 milhões de euros pelo John Duran. Esses valores são muito altos. Aí, se você faz uma pesquisa no Transfer Market, né, que é um site muito conceituado sobre valor de mercado dos jogadores, que estipulam o valor de mercado do jogador na atualidade, você vai lá e vê que a soma dos jogadores do elenco do Al Hilal dá um valor de mercado para a equipe de 180 milhões de euros. O Al Nassr tem uma soma de 175 milhões de euros. E o Al Ahly de 170 milhões de euros. A gente tem que pesar que assim, só não é mais alto esse valor porque tem jogadores sauditas ali nesse elenco. E aí eles abaixam um pouco a média. Mas os estrangeiros elevam demais essa média. Né? E aí, se você pega o quarto semifinalista, o intruso nessa brincadeira, que é o Kawasaki Frontale, escute bem, 15 milhões de euros é o valor total de mercado do elenco todo. 15 milhões de euros. Ou seja, o Kawasaki Frontale inteiro, ele vale muito menos que a maioria dos jogadores contratados pelas equipes sauditas. E isso também vale para as outras equipes que foram eliminadas na Champions da Ásia. O Guangzhou, que tomou 7-0 do Al Hilal,
ele tem 8 milhões de euros de valor de mercado. Para trazer um paralelo para o nosso universo da Libertadores, o Flamengo tem como valor de mercado do seu elenco total estipulado pela mesma fonte, pelo Transfer Market, de 215 milhões de euros. É um pouco mais que os times sauditas. Mas se você pegar outros times da Libertadores, o Sporting Cristal, por exemplo, do Peru, é um time pequeno da Libertadores ali, tem 14 milhões de valor de mercado. A LDU tem 18 milhões de valor de mercado. Se você trouxer o Bucaramanga, que é um time que está fazendo uma boa campanha na Libertadores, o time da Colômbia, 8 milhões de euros é o elenco inteiro o valor de mercado. Ou seja, a diferença dos times sauditas para os melhores times dos outros países da AFC Champions League é a mesma que a do Flamengo para o Sporting Cristal, para o Bucaramanga. Essa é a diferença. Então, assim, a diferença de poderio é gigantesca. E ainda na Libertadores, você tem um River Plate, por exemplo, que tem um elenco de 100 milhões de euros, que não é do mesmo patamar dos tubarões brasileiros, mas ainda é um meio termo, né? Aqui não. Aqui a diferença é muito grande. E aí eu trago para vocês também algumas informações das transferências. Olha só os números das transferências do futebol saudita. O Al Hilal contratou o Mitrovic por 52 milhões de euros, o Marcos Leonardo, que estava no Benfica, por 40 milhões de euros, mesmo valor do Milinkovic Savic. O Malcom custou 60 milhões de euros junto ao Zenit. O Rubem Neves, 55 milhões de euros junto ao Wolverhampton. O Al-Ahly pagou 42 milhões de euros pelo Ivan Toney, 30 milhões de euros pelo Mahrez, 40 milhões de euros no Gabri Veiga, que nem jogando tá, mas é um jogador de 22 anos, é um potencial aí, grande nome, grande estrela da seleção da Espanha. Ele preferiu ir aos 22 anos para o futebol árabe. O Galeno custou 50 milhões de euros junto ao Porto e o Ibañez 30 milhões de euros junto à Roma. Olha quanto dinheiro nos últimos anos, gente. E o Al Nassr tem aí, além do John Duran, que tem 21 anos, que custou 77 milhões de euros, o Mané, que custou 30, o Otávio, que custou 60, e o Laporte, que custou 27. Fora outras, tem várias outras transferências aí, de 25, de 18, de 15. Raríssimos casos de jogador que o fundo saudita contratou sem ele estar em nenhum time. O jogador está sem clube, ou final de contrato, vem de graça. São raríssimos os casos. Então a diferença, sim, está muito grande. Provavelmente a gente vai ter um saudita campeão dessa primeira edição desse formato de Final Eight. E assim, é muito difícil imaginar que a gente não vai ter no Super Mundial de 2029, caso ele tenha, né, caso essa edição de 2025 seja um sucesso, que no Super Mundial de 2029 a gente não tenha 4 sauditas representando a Ásia, ou pelo menos 3, igual a gente vai ter 4 brasileiros representando a América do Sul como campeões da Libertadores, porque a diferença é maior do que na Libertadores. Então, a chance é muito grande disso acontecer, até porque não há nenhum indício que o Fundo Soberano Saudita vai diminuir, muito pelo contrário, o investimento no futebol local vai aumentar, porque a Copa do Mundo em 2034 vai ser na Arábia Saudita, e eles querem que até lá a Liga Saudita seja uma das melhores do mundo. Já está num nível muito mais legal, né? Com todos esses jogadores. Porque não pensem vocês, a gente pode fazer um vídeo mais para frente sobre isso, mas não pensem vocês que são só os 4 times do Fundo Soberano que têm grandes jogadores, não, que investiram. Outras equipes que têm empresas grandes da Arábia Saudita, estatais da Arábia Saudita por trás, esses times também têm bons jogadores, têm bons treinadores, também têm um bom desenvolvimento. Então, a Liga Saudita está crescendo. E é muito interessante ver esse disparate, esse movimento e esse desequilíbrio que está acontecendo na Ásia, igual acontecia na CONCACAF, com os times mexicanos dominando, agora isso diminuiu, e igual acontece na Libertadores agora, com os últimos 4 campeões sendo brasileiros, que é terrível, né? Não é nem 4, né? O último não brasileiro campeão foi o River Plate em 18. Desde 2019 só dá brasileiro
na Libertadores, são 7, na verdade. Então é muita coisa. Vamos acompanhar, mas a informação é essa: o futebol saudita está sobrando na Ásia, e você que não o acompanha, saiba, muito jogador que você deixou de ouvir falar está jogando na Arábia Saudita. Certo? Gostou do vídeo? Deixa o seu like, obrigado por assistir até aqui, e a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal do Miguel Fortunato. Aqui se fala de futebol do mundo todo. Até a próxima!